Muito bom. Muito obrigada. Bom, eu queria saber o seguinte, a voz da Débora Alfano passa a paz, e quando o ministro da Fazenda fala de dinheiro público, você sente o quê? Paz? Você fica em paz? Quando o presidente da República fala de dinheiro público, você sente paz? Você fica tranquilo? Você sente aquela sensação de que eles estão procurando a melhor forma de usar o dinheiro que já recebem, né, para cuidar do seu dinheiro? E aí eu falo isso pelo seguinte: se você pegar hoje as 20 maiores economias do mundo por produto interno bruto, o Brasil vai estar lá, né? Porque nós estamos entre as 10. Pega as 20, hein? Aí você vê qual é a carga tributária desses países em média e vê qual é o Brasil. Aí você volta 20 anos no tempo, 40 anos no tempo, vai. Vamos voltar 40 anos no tempo. Vamos voltar para 1985. Pega esses mesmos 20 países de hoje, há 40 anos, e vê qual era a carga tributária deles. É impressionante o que aconteceu. Por quê? Se você pegar esses 20 países hoje, que são os países mais ricos do mundo, e olhar como eles estavam há 40 anos, você vai ver que o Brasil é o único país da lista que fez a carga tributária subir 10%. Aliás, 10 pontos. É uma barbaridade isso. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo fez isso. Você pega essas 20 maiores economias do mundo e você vai ver que a média da carga tributária desses países hoje é de 28%. O Brasil está se aproximando perigosamente dos 35%. Então nós estamos 7 pontos percentuais acima dos 28%. É importante falar 7 pontos percentuais porque não é 7%. 7 pontos percentuais acima disso significa que a nossa carga tributária é 25% acima da média desses 20 países. 7 sobre 28. Aí você volta no tempo e vê que a carga tributária média daquele tempo era 25%. Olha que interessante. Pega os 20 maiores países mais ricos do mundo hoje. A carga tributária média deles era de 25% há 40 anos e hoje é de 28%. A média do Brasil saiu de 25% para 35% quase. Ou seja, a gente desgarrou em aumento de carga tributária. Nenhum país do mundo fez isso nessa lista dos 20 mais ricos, da qual a gente faz hoje. Parte e fazia há 40 anos. Então, o Brasil fez o seguinte: como é que eu vou fazer para financiar meu crescimento? Eu vou sufocar a sociedade. E todos os governos da redemocratização para cá, de 1985 para cá, foram no nosso pescocinho e foram lá e deram uma volta a mais. Para a gente ficar com menos oxigênio. E eles pegarem todo o oxigênio. E toda hora é isso. Todo ministro da Fazenda é assim. Todo presidente da República é assim. Não é diferente com Fernando Haddad. Não é diferente com Lula. Como não foi diferente com os governos anteriores. Então, qual é a diferença entre esses caras e os outros? O que eles veem? O que eles prometem de diferente e fazem de diferente? Não fazem nada de diferente. Vão lá e sufocam a gente, tiram o nosso oxigênio e apertam o nosso pescoço. Agora fizeram de novo. Estavam precisando de dinheiro porque eles entendem que as despesas não podem ser mexidas. Porque eles não querem enfrentar o desafio de mexer na despesa. Porque não querem enfrentar a popularidade. Porque o seu Fernando Haddad fica olhando e diz assim: eu quero dar um jeito de cobrir logo o buraco orçamentário que aparece. Pelo lado da receita eu resolvo. E o presidente pensando como é que eu desenvolvo um novo projeto social para me reeleger. E está atrás de um projeto social e financiando as despesas que ele quer financiar. Ele não quer saber de cortar coisa nenhuma. E como esse governo não quer cortar nada, eles vêm para cima da gente e metem mais imposto na nossa goela. Aí aconteceu um grito. O setor privado falou: não, para.
Então o setor privado soltou uma carta, um manifesto, preocupado com as medidas anunciadas pelo governo federal com o aumento do IOF. E diz o manifesto: a decisão gera imprevisibilidade e aumenta os custos para produzir no Brasil, o que é verdade. Eles não estão mentindo. Não é chororô de empresário, é verdade. E essa fantasia, essa ideia infantil, essa ideia tola de que quem paga imposto é quem produz, você sufoca quem produz. Você realmente destrói a produção. Você realmente destrói o emprego quando você faz isso. Mas quem paga imposto é quem compra. Não sejamos tolos, porque nós não somos tolos. Mas o governo acha que a gente é tolo. E acha que está cobrando imposto de rico. Olha que gracinha. Mete um IOF lá, torna o empréstimo, o crédito impossível, diz que está ajudando a política monetária, porque se aumenta o custo do empréstimo, ajuda, em vez de aumentar a taxa de juros, o Banco Central pode não aumentar tanto, pode até diminuir eventualmente, porque o governo foi lá e meteu um IOF, o que encarece a produção, o que encarece a tomada de crédito. É uma coisa absurda o que o governo está fazendo. O governo está brincando com fogo. O governo está achando que gestão pública é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero saber o seguinte: quanto que você conseguiu de aumento no seu ordenado, no seu salário ou na sua prestação de serviço do ano passado para cá? Você conseguiu negociar 10% de aumento além da inflação? Eu não consegui. Você conseguiu? Você, como prestador de serviço, conseguiu? Você, como assalariado, conseguiu alguma coisa além da inflação? Se conseguiu, você é um gênio. Maravilhoso, parabéns. Tomara que tenha conseguido. O governo conseguiu. Porque o governo conseguiu quase 10% de aumento na arrecadação e chegou a 2,7 trilhões de reais no final do ano passado, sobre 2023, deu quase 10% além da inflação. 2,7 trilhões de reais. E em 2,7 trilhões de reais de arrecadação, o governo diz que não tem mais, dinheiro não dá. Precisa de mais dinheiro. Esse dinheiro não é suficiente. Porque as despesas subiram muito. Tadinho do governo, né? As despesas subiram muito. Não tem onde cortar. Quer dizer, se um governo é eleito e diz para você que não tem onde cortar, é o caso de manter esse governo? Você acha justo? Você é dono de uma empresa. Aí o camarada que trabalha para você diz que não tem como cortar. Você tem que vender mais. Se você não vender mais, ferrou. O que você faz? Você tem que trocar o cara que trabalha para você. Tem que trocar. Porque não pode, claro que uma empresa só cresce vendendo mais, é evidente. Mas se o mercado não está bom, você tem que cortar a despesa. E tem que dar um jeito, se não consegue resolver cortando despesa, o seu negócio é inviável. Aí vem o governo e não consegue cortar nada. Nada! Ah, não, eu cortei 30 bi. Mentira! Adiou a despesa. E foi buscar 20 do nosso bolso no IOF. Então, desculpa, tem que cortar 50, 60, 70, eu não sei como, porque eu não estou no governo. Só que esse governo prometeu que ia transformar esse país. Disputou uma eleição. Eu não disputei. Quem disputou foi essa turma que está lá. Os Haddad, os Lula, né, os mercadantes. Eles não prometeram cuidar da gente? Dizer que iam fazer uma gestão bacana? O que eles estão fazendo? Tomando nossa grana. Aí fica fácil, né? Aí qualquer um pode ser presidente, qualquer um pode ser ministro. Toma o seu dinheiro, gasta a sua grana e quando acaba, pega mais dinheiro teu. Aí não existe política pública, não tem que fazer conta, não precisa de Ministério da Fazenda. Para que precisa de um ministro da Fazenda se não é para fazer gestão da coisa pública? Para que precisa de um ministro do Planejamento? Aliás, nunca precisou dessa Simone Tebet, que ela nunca fez nada que prestasse.
porque não dão espaço para ela, não sei qual é a função dela lá, ela fica ali fazendo figuração. Não planeja nada. Ela não tem voz, não tem vez nesse governo. E continua ali. Então, a gente está num desenho meio esquisito. O Ministério da Fazenda que não cuida das contas, o Ministério do Planejamento que não planeja e o presidente que não chama a turma e diz como é que nós vamos fazer. Quer arrancar mais dinheiro da produção? Bota a margem equatorial para produzir, né? Dá para fazer muita coisa que estimule a produção. Agora, tomar de assalto o dinheiro da sociedade é um absurdo. Criar distorções, aí vai lá e aumenta o IOF sobre um investimento, prejudicando outros investimentos. É uma coisa meio doentia. Depois eles tiveram que voltar atrás, porque ficou ridículo, um troço que eles... Tá um negócio muito mal parado. Eu costumo repetir, porque eu faço questão de deixar bem claro. Só a blogueiragem amiga, só aqueles que olham para o presidente e para esse governo com uma, sei lá, uma devoção, não sei movida por quê, né? Consegue olhar e falar, estamos em boas mãos. Não estamos em boas mãos. Esse governo deveria mudar o jeito de agir. Eu não estou dizendo que para ficar em boas mãos a gente tem que eleger outro governo, não. Eu estou dizendo que do jeito que está, nós não estamos em boas mãos. Eu não sei o que o presidente espera. Eu não sei por que o presidente não muda. Talvez porque ele não consiga. Mas ele, no primeiro governo dele, conseguiu. Talvez esse seja o verdadeiro Lula, e aí a gente não vai ter nenhuma surpresa. Mas do nosso dinheiro, nós temos que cuidar. Esse alerta que os empresários fizeram, eu acho muito pertinente. Muito pertinente. Para chamar a atenção do governo, chamar a atenção do Congresso. O Hugo Mota já viu. Não dá para seguir assim. O governo não tem dinheiro, vai lá buscar o dinheiro da sociedade. O Hugo Mota já disse. E aí vem o Haddad e bota a culpa no Congresso Nacional. A culpa do ajuste. Que ajuste? Ajuste que o governo nunca propôs. Que ajuste fiscal é esse que o governo propôs? Aí fica o Haddad falando em tom professoral, indignado e tal. Agora, é pra gente ficar irritado, sabe? E eu acho que chegou a hora da gente começar a mostrar algum grau de irritação. E não de... como é que eu posso dizer? De subserviência, sabe? A gente tem que olhar e falar, para, vocês estão passando dos limites. Essa medida agora mostrou que eles estão passando dos limites. Um país como o Brasil, que tem, quando a gente pega as 20 maiores economias do mundo, uma carga tributária que está muito acima da média em geral. Não dá. Realmente a gente tem que dar um grito. Se comparar com, não vou nem comparar com o México, com a Índia, com a média da América Latina, porque não tem o menor cabimento. Mas se pegar a média das 20 maiores economias do mundo, nós estamos acima. E não estávamos tão acima há 40 anos. Hoje nós estamos muito acima. Foi o país que mais cresceu a carga tributária nos últimos 40 anos. Nenhum país do planeta Terra subiu tanto. Então, temos que chegar e falar, olha, desculpa, com essa grana toda vocês deveriam fazer muito pela sociedade. Mas não fazem. Não fazem. Fazem muito pouco. Claro, para eles, para os burocratas, para as corporações. Aí tá uma beleza, né? Agora, para a sociedade de uma forma geral, tá duro. Basta ver essa medida que é inacreditável. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.